Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Você tá vindo para Buenos Aires, já tá com a passagem comprada, simplesmente gosta muito da cidade, não sabe onde você vai comer nessa cidade. Eu sei que isso é uma das preocupações de muitos de vocês que me perguntam onde eu posso comer, uma sugestão de algum lugar, algum bodegão, alguma cervejaria, algum bar, enfim. Hoje eu trouxe você num lugar, olha, vídeo assim, toda a informação que você precisa saber se você vai vir aqui para Buenos Aires e quer saber de lugares onde você pode comer, onde você pode visitar, né? Além daqueles lugares tradicionais que a gente já escuta falando na internet. Então, hoje a gente veio, hoje eu trouxe vocês na feira Sabor Buenos Aires. É uma feira gastronômica aqui de Buenos Aires e é onde reúne a maioria dos lugares mais conhecidos, restaurantes mais conhecidos e, enfim. Me acompanha aí até o final, porque vai ter muita coisa para vocês verem. E bem-vindo! Então, para começar, eu tô aqui na Recoleta, que é um dos bairros mais turísticos aqui da cidade. E parece coincidência que em alguns dos meus últimos vídeos aqui no bairro, eu ainda falei que aqui nesse lugar nunca faziam nenhum evento. E pra calar minha boca, né? Eu tô na Praça Brasil, República Federativa do Brasil. E justo aqui eles estão fazendo um evento. Agora eu vou me aproximar lá, vai ter um pouquinho mais de barulho. Tô sem microfone, mas vou fazer o meu melhor. Entrei. Bom, pessoal, é um evento gastronômico aqui de Buenos Aires. Já falaram pra mim que vai ficar até as 10 da noite, agora são 3 horas mais ou menos da tarde. E pelo que eu tô vendo, você tem bastante coisa pra fazer aqui. Indo pra cá, tem muita gente. Podem ver. Vou tentar entrar ali, espero que não tenha muito barulho. Bom, entrando aqui no parque. Acho que eu nunca tinha visto esse parque aqui tão cheio como hoje. Mas já dá pra ver assim que tem vários stands, né? Várias barraquinhas. E bastante gente. Aqui é a praça bem decorada. O pessoal caprichou. Botaram como uns fenos assim, para o pessoal sentar como se fossem uns banquinhos. E o pessoal aí aproveitando assim o sábado, né? Bom, pessoal, para quem... Se você conhece um pouquinho aqui de Buenos Aires, já sabe que eles amam comer algo que é como se fosse um pastel, né? Que se chama empanadas. Tá? Que é um pastel assado. Isso acho que é uma das comidas mais típicas aqui de Buenos Aires. E existem vários tipos. E também a pizza, né? Eles têm uma influência muito forte italiana. E a gente pode ver isso refletido na gastronomia da Argentina. Bom, pessoal, aí vocês conseguem ver algo que é muito, muito normal de se ver aqui na Argentina, que são os argentinos aproveitando assim o solzinho, sentados na grama com os amigos, né? Aproveitando o final de semana deles. É legal de ver essa diferença porque eles costumam aproveitar mais, né? Desfrutar mais esses momentos, que é algo que eu não costumava fazer no Brasil e aprendi aqui. Bom, os restaurantes que a gente tá vendo aqui são restaurantes que não são tão turísticos, não são tão conhecidos, né? Mas são restaurantes que são atuais, que são bem visitados aqui na cidade, conhecidos por todos os locais e que costumam ter mais de uma filial, então vão ser encontrados em bairros diferentes. Se vocês observarem, em preto está o nome do restaurante e logo abaixo estão os bairros, né, onde eles se encontram ou onde está a sede principal, né? Por exemplo, aqui Redondo, a gente vê que ele está em Colegiales, né, Colegiales, e são opções bem interessantes caso vocês visitem Buenos Aires, né, e não sabem onde ir. Os nomes super argentinos, boca abaixo, boca arriba, centro. E algumas parrillas, o que eles chamam aqui de hamburgueserias. E aí também alguns preços para que vocês tenham uma ideia. Claro, né, os preços sempre mudam aqui em Buenos Aires, é sempre bom garantir, mas esses seriam os preços médios, né, atuais.
Bom, aí vocês conseguem ver a barraquinha de Amores Tintos, que é uma casa de vinhos aqui de Buenos Aires, que vocês conseguem provar vários vinhos diferentes, né, caso seja algo que interesse a vocês. Nesse caso o evento só tinha comidas, né, mas se vocês vão no local deles tem vinhos. Todos os eventos aqui em Buenos Aires são super bem organizados, tem sempre barraquinhas de hidratação, né, o pessoal pensa bastante nisso, para os cachorros também, para os animais, né, então é bem legal. E aqui a gente chegou na parte das cafeterias, né? Para quem ama café como eu, amo café. Aqui em Buenos Aires tem para todos os gostos e estilos. E aí são alguns stands, né, dos lugares mais conhecidos aqui, como o Café Manifiesto ou Tienda de Café. Esses são lugares que vocês vão encontrar em praticamente todos os bairros, né? Também Latente tem algumas filiais para Recoleta, Palermo. Tenho amigos inclusive que trabalham ali. Modo Barista. Bom, agora vocês vão ver um lugar bem legal que é Alchemy. Alchemy eles têm uma proposta um pouco diferente, né? Eles têm um tipo de sorvetes assim bem diferentes. Você já vê pelo estilo deles que eles têm um jeito, né? Uma onda que a gente fala que bem alternativa. Uns sorvetes bem especiais. Que, aliás, aqui em Buenos Aires, o sorvete é outro nível. Quem já veio aqui, já provou, sabe. Bom, aí como eu falava no começo do vídeo, mais comida italiana, né? São as pizzas, as empanadas, né? Cafés. A gente consegue ver isso em diversos locais aqui na Argentina, quero dizer, refletido, né, em diversos lugares aqui da Argentina, essa influência italiana. Dentro do parque também tinha uma área de jogos, né, o pessoal que não estava comendo, o pessoal aí tá jogando aí, tá dentro do parque. Tem uma área que eles chamam área de niños, né, que são para as crianças, sempre para os pais poderem ficarem mais tranquilos. Tem um pessoal que fica cuidando. Bom, pessoal, o nome da feira surpresa é Sabor a Buenos Aires. E quase sempre, pessoal, não importa a época do ano, sempre tem alguma feira de alguma coisa assim acontecendo. Legal, né? Vocês viram vários nomes ali de lugares, vocês às vezes me perguntam algumas recomendações, mas esses nomes que tinham assim nas barraquinhas em cima são os lugares mais conhecidos aqui da cidade, assim, de restaurante, de café, enfim. Então fica aí a dica pra vocês, tem vários nomes aí que vocês podem aproveitar. Bom, agora se você é daquelas pessoas bem organizadas, pega aí um papel e caneta. Essas são a lista das cafeterias, né? Que eu mostrei agora. Bom, agora chegou o meu momento, né? Também não vou ficar vendo só esse montão de comida e não vou provar nada. Fui no Chori, que é um dos meus lugares favoritos. Paguei 6.800 pesos. Olha eles preparando aí os choris, né? Que eles chamam de choripan. É um dos meus lugares favoritos aqui de Palermo. Miren esto. Un chorizarpado. As estátuas aqui em Buenos Aires, elas não só te informam sobre a arte, elas te julgam também. Olha lá. Justo num evento de alimentação, pessoal, de gastronomia.
Bom, agora está uma lista de bodegones, né? Não são tão turísticos, mas são bastante conhecidos na cidade também. São comidas mais caseiras, mais abundantes, né? Bom, pessoal, só por essa informação aqui, ó, tá merecendo um like, né? Tá merecendo um joinha. Olha só, toda essa informação. São os lugares principais de comida aqui de Buenos Aires. Pausa aí o vídeo aí, ó. Joinha aí, ó. Joinha. Esse aqui é bem um dia típico deles. Eles gostam muito de ficar assim no sol, na praça, quando é um dia bem despejado, como eles gostam de falar aqui. E comer. Um dia excelente, olha. Olha só. Vocês sempre me perguntam de comida, né? Olha a quantidade de lugar que apareceu aqui neste vídeo. Tanto cafeteria, restaurante, bodegones. Não podia faltar, né, os famosos alfajores argentinos. Aí opções de chocolate branco, chocolate preto. E também, né, um menu para que vocês tenham uma ideia mais ou menos dos preços. Vai variar bastante de um café para o outro, mas não vai ser muito diferente disso. E Telosofi, né, que é aquele local de chás que eu tinha mencionado antes. Também é bem conhecido aqui. E mais que nada porque eles ajudam as pessoas a abrirem seus próprios negócios, né? Como uma rede de cafés aqui na cidade. Bom, o Alchemy, como eu mencionei, sempre tem uns sabores bem alternativos de sorvete. Eu provei um afogato que é um café, né? Um sorvete com café. Um sorvete de queijo Roquefort, né? Que eu acredito que no Brasil seria o gorgonzola. Então é bem interessante. E aí os pastelitos, né? Vocês estão vendo pastelitos, que é também um prato conhecido aqui, um doce conhecido aqui na Argentina. Eles costumam comer bastante em datas mais pátrias, assim. Aí mais uma lista de restaurantes que estavam presentes no evento e vocês podem anotar se quiserem.
Bom, pra quem não sabe, aqui em Buenos Aires no verão tem muito mosquito, né? Eu achei engraçado que essa empresa se chama Off, né? Tava promovendo seu produto ali, botando repelente nas pessoas. Bom, pessoal, eu me afastei um pouquinho ali do lugar do evento só pra poder falar com vocês, porque lá tem música ao vivo, então fica muito barulho. Até eu ia comentar com vocês que, mira, olha só, tem um lugar vendendo cerveja, que nunca acontece nos eventos aqui de Buenos Aires. E quase que eu falo uma coisa que não tinha nada a ver. Mas enfim, tô aqui em cima, na Praça Brasil, tem como se fosse alguns bancos. Vocês podem ver um pessoal aqui. Ver se eu consigo ir mais pra lá também. Aqui atrás de mim tá a praça do cemitério da Recoleta, que é o que eles chamam de Plaça Francia. E se a gente for pra lá, pro lado de lá, tá a faculdade de Direito, que é aquela bem grandona. E aí tá esse lindo atardecer aqui em Buenos Aires. E o evento vai ficar até às 10h30 da noite. E amanhã também, sábado e domingo. Mas assim, é algo aqui em Buenos Aires que a gente sempre encontra, sabe? São eventos por todos os lugares. Assim, a gente sempre tem alguma coisa pra fazer aqui na cidade. E particularmente eu amo isso aqui. Fica à vontade pra voltar esse vídeo quantas vezes você quiser, porque tem muitos nomes aparecendo, muitas marcas e pessoalmente eu acho que são os melhores lugares aqui em Buenos Aires para vocês visitarem, se vocês estão vindo passar alguns dias aqui. Aí vocês têm vários lugares, vários lugares. Aí pode voltar quantas vezes vocês quiserem, comentem, deem um joinha aí pra mim, caso vocês tenham gostado, caso tenha sido útil. E é isso. Nos vemos numa próxima.